Nós vamos falar agora sobre o transporte de energia de uma onda. Uma onda tem momento linear e transporta energia também. Como se trata de uma onda eletromagnética, a densidade de energia, U, dessa onda, ela vai ter uma parte da densidade de energia devido ao campo elétrico e uma parte da densidade de energia devido ao campo magnético, que, como visto na física 2, a gente tem a densidade de energia do campo elétrico em função da permissividade do vácuo e do campo elétrico, e do campo magnético a gente tem em função do campo magnético e da permeabilidade magnética aqui no vácuo. Para quem tem dúvidas, pode dar uma revisada no volume 3 do Halliday. Então, vamos lá. Usando a relação que a gente já viu no primeiro vídeo dessa aula, a gente pode reescrever a densidade de campo elétrico em termos do campo magnético. E aqui, olha, a gente vê que divide ε0 de cima com o de baixo, e a gente acaba vendo que a densidade de energia devido ao campo elétrico é igual à densidade de energia do campo magnético. Então, a gente pode escrever também essa densidade de energia total da onda eletromagnética, tanto quanto ε0 e quadrado, como b quadrado sobre μ0, certo? Então, vamos considerar uma onda se propagando no vácuo e vamos pegar um determinado volume, que a gente vai escolher aqui no espaço, um volume que tem uma área A e tem uma largura, uma espessura aqui pequena, bem pequena, dx, que será atravessada por esta onda. Bem, esta onda está se propagando exatamente nessa direção dx e ela está no vácuo, então ela faz esse percurso na velocidade da luz, de modo que dx é igual a c vezes ΔT. Então, se a quantidade de energia dessa onda eletromagnética num volume dV, do espaço, vai ser essa densidade U vezes dV. Bem, o dV é a área vezes dx, que por sua vez é c dt. Então, como a gente pode escrever U em termos do campo elétrico ou do magnético, nós temos du igual a ε0 e quadrado A vezes c dt. Sabemos que o fluxo de energia, por que o fluxo de energia? Se a gente fizer a quantidade total de energia, isso vai depender do volume do sólido que a gente está pegando, do tamanho dx, da área do sólido. E então, para ter uma coisa genérica de uma determinada onda, não importando qual a superfície que ela está atravessando, a gente trabalha com o fluxo de energia, que nada mais é do que a energia, a quantidade de energia num determinado tempo por uma determinada área que ela atravessa. Então, esse valor aqui, du, isso aqui dividido pela área dividido por dt, vai acabar ficando ε0 e quadrado vezes c. Se a gente usar a relação que a gente bem conhece, E igual sobre B igual a C, a gente pode escrever esse E quadrado, desmembrá-lo aqui em termos de e outra parte como B, e então, lembrando também que a velocidade da onda no vácuo da onda eletromagnética ao quadrado é 1 sobre μ0 ε0. Então, a gente tem que esse vetor, esse transporte de energia, a energia transportada é E vezes B dividido por μ0, ou seja, módulo de E vezes módulo de B dividido por μ0. Nós sabemos que essa energia ela é transportada, no caso da onda, em uma direção específica, que é a direção de propagação dessa onda. Então, além disso, nós sabemos que
a direção de propagação dessa onda, né, ela está na mesma direção do produto vetorial E vetor B. Então, é importante a gente saber a direção, né, em que essa energia está sendo transportada e como definiu o John Henry Poynting, que estudou, né, o transporte de energia. A gente chama esse vetor de transporte de energia de vetor de Poynting, representado pela letra S, que é então dado por 1 sobre μ0 e vetor B. O módulo dele é isso, né? E ele como vetor é tudo isso aqui. Bem, o fluxo de energia, né, nós temos aqui, vamos lembrar, é energia por tempo por área. Então, a energia é dividida pelo tempo é a potência, né? Então, o vetor de Poynting, o fluxo de energia, é escrito, né, em termos de watt por metro quadrado. A gente viu já essa definição de energia dividido por tempo dividido por área quando a gente viu na física 3 sobre intensidade, né? Então, isso nada mais é do que intensidade. Porém, quando a gente observa ou vai medir nos detetores mais comuns, ou que pode ser inclusive o nosso olho, né? A energia dessa onda, né? Ou esse fluxo de energia, a gente vê que ele varia instantaneamente, né? Porque isso aqui é uma onda, E e B são ondas, né? Porém, a frequência dessas ondas é muito alta para ela ser detectada pelo nosso olho, por exemplo. Quando a gente recebe a luz visível, né? A gente não consegue perceber essa variação muito rápida deste módulo, desse vetor. Então, a intensidade, ela é escrita como a média, o valor médio, representado com esse símbolo aqui, né, do vetor de Poynting. Então, como nós temos, E, né, e B são escritos como em termos da amplitude deles, vezes um seno, né, desse argumento, a amplitude é constante, pode ficar fora da média, e nós temos a média de seno ao quadrado. E a média de seno ao quadrado, nós sabemos que é meio, então a intensidade ela vai ter esse módulo aqui desse vetor dividido por 2. Então, intensidade é EM, né, as amplitude, né, BM, amplitude também, dividido por 2, μ0. Então, vejam, né, prestem sempre atenção, o módulo do vetor de Poynting, tá? E aqui o valor da intensidade, que é dividido por 2. O que acontece com a intensidade de uma onda eletromagnética com a distância? Vamos considerar que a gente tem uma fonte isotrópica, ou seja, uma fonte pontual isotrópica, ela emite, né, a radiação eletromagnética em todas as direções. Então, aqui eu tenho uma energia da onda que está sendo gerada e ela é emitida em todas as direções. Então, quanto maior a distância, maior vai ser a superfície que ela vai atravessar no espaço, né? Então, como a energia é constante aqui dentro da onda que está sendo gerada, considerando isso, né? Essa energia é constante, né? Não varia no tempo, a potência não vai variar no tempo, mas vai variar a área atravessada. Então, em cada pontinho aqui do espaço, né, ao longo de uma linha do R, essa energia vai diminuindo, porque para uma fonte pontual isotrópica, a intensidade é a potência, que no caso é constante, dividida por essa superfície atravessada pela onda 4π sobre R ao quadrado. Tá? Então, a intensidade da onda vai cair com o quadrado da distância desta fonte. A radiação, ou seja, a radiação eletromagnética, ela quando incide numa superfície, ela exerce força sobre essa superfície,
né? Então, vamos considerar uma placa assim bem fininha, de um determinado material, e um campo, uma onda eletromagnética, ou seja, com campo elétrico e campo magnético. Essa superfície, ela tem elétrons, tá? Nós vamos, não é do nosso interesse aqui entrar em detalhes sobre as características desse material. Ele pode ser um condutor, um dielétrico, mas ele sempre vai sofrer interação com a radiação que está incidindo ali. De uma forma geral, se o campo elétrico está... Vamos pegar um elétron em particular aqui, né, um genérico, que tem uma carga menos E. Então, o campo elétrico, quando incidir nele aqui, vai exercer uma força, né, que é proporcional à carga. Como a carga é negativa, então esta força está na direção contrária à direção de campo elétrico. A força causa uma aceleração. Porém, por perdas de energia, etc., que acontecem nos materiais, vai chegar um momento que esses elétrons vão atingir até rapidamente uma velocidade que a gente chama uma velocidade de arraste, que é equivalente à força de arraste que a gente viu nas físicas anteriores, né? Como um material que cai, né, que cai dentro de um fluido, por exemplo. Então, vai ter uma velocidade de deriva, né, atingida, que vai ser constante. E ela vai ser proporcional, obviamente, à força, né, escrevendo em termos de módulo, a força proporcional à força elétrica, a E vezes Ezinho, né, carga vezes E, e a carga do elétron, aqui em módulo, e tendo uma constante de proporcionalidade. Essa sim vai depender da característica do material, se ele é condutor, quão bom condutor ele é, se ele é um dielétrico, etc. Então, essa carga, né, esse elétron vai se mover. Se uma carga qualquer está se movendo, um campo magnético, que é exercido sob uma carga em movimento, vai exercer uma força magnética, que é menos a carga vezes o produto vetorial da velocidade pelo campo elétrico. Então, a gente tem aqui esse produto vetorial, ele estaria em princípio V por D na direção menos X, mas nós temos o sinal de menos aqui. Então, esta força vai ser sempre na direção de propagação da onda, que é a direção do eixo X. Então, é esta força que está na direção de propagação que vai atingir a superfície. Então, é ela que vai nos interessar aqui nessa interação. Como eles são perpendiculares, o módulo disso aqui é máximo, então podemos escrever em termos de módulo a força magnética e vamos escrever a velocidade de deriva em termos dessa relação aqui. Então, nós temos isso aqui, utilizando o que a gente já conhece, essa relação, escrevemos aqui em termos do campo elétrico. Vamos agora considerar, já que a gente tem a potência da onda, né, que é du dt, que é a variação de energia no tempo, e ela é a potência derivada do trabalho, então é a força vezes a distância. Bem, tudo bem, a gente tem a força elétrica e a força magnética, porém, como ela é derivada do trabalho, vamos ver, a força magnética, ela é perpendicular ao movimento desta carga. Então, ela não exerce trabalho sobre esta carga, mas a força sobre essa partícula aqui quando se move, né? Mas a força elétrica, sim, porque ela está no mesmo eixo. Ela é antiparalela, né? Então, somente a força elétrica vai exercer trabalho e, portanto, vamos ter uma potência relativa a essa força elétrica. Escrevendo a força elétrica, né, E vezes E, em termos de módulo, e escrevendo a velocidade de deriva em termos dessa igualdade, nós temos esta expressão. Vamos comparar
aqui essa expressão da força com a da potência, da variação da energia, e nós vemos que a força é 1 sobre C du dt. Então, a partir daí, nós temos, bem, se podemos aplicar a segunda lei de Newton, né, em termos da derivada, força derivada do momento. Atenção, eu estou escrevendo em termos de módulo, por isso não tenho vetor. Então, nós temos que o momento é du, integrando no tempo, é du dividido por C. Podemos integrar isso daqui e escrever um ΔP igual a ΔU sobre C. Bem, como é que fica, então, a força? Vamos lembrar que a gente tem a intensidade, que é dada por um valor médio. Então, vamos utilizar aqui para força já a variação ΔU, né, por ΔT, certo? Então, nós temos, podemos escrever ΔU, olha, ele está relacionado com a intensidade, então podemos escrever o ΔU em função como intensidade vezes área vezes o tempo. Então, a força, escrevendo aqui, vai ser a intensidade, né, vezes área dividido pela velocidade da luz, C. Isso é a força da radiação exercida sobre uma superfície quando ela incide na superfície, e aqui a variação de momento quando essa onda incide na superfície. Então, a gente está vendo a transferência do momento e a força exercida quando a força que essa radiação está exercendo nessa superfície. Então, é o caso de quando essa superfície absorveu toda essa energia, todo esse momento da radiação. A gente pode pensar nessa interação como a gente viu na Física 1, quando a gente via, por exemplo, como exemplos, bolinhas, né? Uma bolinha tem um determinado momento, atinge, se choca com uma outra bolinha, e na situação em que todo o momento da primeira é transferido para a segunda, então a segunda passa a se movimentar e a primeira fica parada, né? Então, essa situação equivale aqui a uma absorção total da radiação. Então, nem sempre toda a radiação é absorvida. Às vezes uma parte só é absorvida, né? Às vezes uma parte é refletida e em algumas situações toda a onda é refletida. Por exemplo, quando a gente tem um condutor, né? Um bom condutor. Então, vamos ver. O momento, quando a gente tem uma absorção total, significa eu tinha a onda, tinha um determinado momento, e transferiu todo o momento dela para a superfície. Então, ela acabou, a superfície foi quem ganhou o momento. Então, a variação do momento da onda, né, ela tinha esse momento e ficou com zero. Então, a variação de momento da onda vai ser menos ΔU sobre C. Isso significa que a superfície ganhou ΔU sobre C. Quando a gente tem uma reflexão total, a gente pode fazer analogia com as bolinhas da Física 1. Na reflexão total, quando uma bolinha com um determinado momento incidiu na segunda, e volta com o momento com o mesmo módulo do momento que ela tinha antes, só que obviamente na direção contrária, né? Sinal contrário. Então, nesse caso, a primeira bolinha teve uma variação de momento de menos 2 ΔU sobre C, né? Ou seja, ela também transferiu um momento de 2 ΔU sobre C para outra bolinha. Então, no caso, a segunda bolinha seria a superfície, vai absorver 2 vezes ΔU sobre C. Então, a força dessa radiação também, né, na absorção total vai ser I, intensidade vezes área sobre C,
e no caso da reflexão total vai ser o dobro, 2 vezes IA sobre C. E a pressão da radiação, que é a força sobre a área, vai ser então I sobre C, no caso da absorção total, e 2I sobre C, no caso da reflexão total. Então, para a gente entender, né, aplicar um pouquinho o que a gente viu, tem a proposta de um exercício que tem aqui a bibliografia de onde ele foi tirado. Ele diz, considera um apontador a laser, né, com uma potência média de 3 miliwatts, e esse apontador cria um spot numa tela de apresentação que tem 2 milímetros de diâmetro, o spot. Determine a pressão da radiação sobre a tela se esta reflete 70% da luz que o atinge. Então, vejam, uma dica para vocês resolverem esse problema vejam que quando a gente tem, vamos voltar um pouquinho no slide anterior, quando a gente tem a absorção total, a gente transferiu para a superfície ΔU sobre C. Na reflexão total, a gente tem o dobro. Bom, equivalente, a gente pode pensar nessa interação como por absorver, primeiro ela absorve, né, pega ΔU sobre C, e aí devolve ΔU sobre C. Então, nós temos ΔU sobre C, de quando ela recebe, mais ΔU sobre C, dando um total de 2 ΔU sobre C. Né? Então, são 2 processos, receber e refletir. Então, a gente pode pensar nesse problema dessa mesma forma. Ela recebe ΔU sobre C, que é a hora que ela recebe, né? Absorve. E quando ela vai refletir, ela não reflete tudo, ela só reflete 70%, ela só vai devolver 70% daquele momento, né? Então, sugiro que vocês tentem fazer esse exercício, e na sexta-feira nós vamos ter uma aula de dúvidas para a gente discutir os problemas e as dúvidas que vocês tiveram, tanto dos exercícios quanto da teoria. Bom estudo!